Lá tem a cidade mais romântica do mundo, a língua mais charmosa do mundo e até o melhor futebol do mundo agora. Pelo menos é o que dizem. Quer saber como os franceses conseguiram isso? Agora, no Império Zadê, você vai conhecer a história da França. E assiste até o final porque agora a gente vai ter uma sessão chamada Bônus AD, com curiosidades da história que você nunca ouviu falar. E olha os celtas aí de novo. Não tem jeito, os caras foram a base para a Europa Ocidental. Aqui eles são chamados de gauleses porque a região da França era conhecida como Gália, onde eles moravam desde o início do ano 1000 AC. E por volta do século 3 AC, eles começaram a construir as fundações da cidadezinha romântica, que hoje a gente chama de Paris. Mas em 58 AC, Júlio César chega lá com sua galera e você já sabe o que acontece com os celtas, né? E aí o latim passou a ser a língua oficial desse povo por séculos até chegar ao francês de hoje. Depois dos romanos vieram os francos, que são da família das tribos germânicas, assim como os visigodos, que ocuparam a Península Ibérica, e os saxões, que foram para a Grã-Bretanha. Os francos defenderam a Gália de uma invasão muçulmana decisiva na Batalha de Tours, em 732 AD. O reino franco estava indo muito bem e fica melhor ainda com a chegada do seu último rei, Carlos Magno. O cara virou uma máquina de conquistas e, além de terras, ele queria todo mundo na Europa seguindo Jesus, mesmo que tivesse que queimar uma galera antes disso acontecer, começando pelos saxões. O reino franco ocidental já era dele e ele ainda conquista o território que hoje é a Alemanha. E o cara era tão brabo que em 800 AD ele foi coroado imperador dos romanos. Quando ele morreu, seu filho Luís o Pio herdou uma cacetada de terras que ele mesmo quebrou em várias partes antes de morrer e deu aos seus filhos quando assinou o Tratado de Verdun em 843 AD. Mas nesse período os vikings já estavam sacaneando o continente inteiro, principalmente a Inglaterra. Para deixarem a França em paz, o rei Carlos III resolve presentear os vikings com um belo território no norte da França, que por causa dos homens do norte passou a ser chamado de Normandia. O primeiro duque da Normandia foi ninguém menos que Rollo. Não vou dizer o nome dele em português para evitar zoeiras. É isso aí mesmo. Se a Inglaterra pensou que estava segura agora que os vikings eram cristãos, se ferrou bonito, porque em 1066 Guilherme o Conquistador invade o sul do país e conquista os ingleses na épica Batalha de Hastings. Essa batalha arrebentou com os ingleses e até transformou o francês na língua oficial. Mas é claro que os ingleses vão negar isso até a morte. Mas lembra que Guilherme era só um duque? Então, se ele conquistou a Inglaterra deveria ser de quem, na verdade? É isso aí. Mas que nada, os normandos, que agora eram ingleses também, não estavam nem aí para isso, e na verdade eles acabaram invadindo um pedação do território francês. Mas depois que Ricardo Coração de Leão morreu, o rei francês Filipe Augusto pegou tudo de volta no final do século XII AD. Inglaterra e França continuaram de mal até que o bicho pega de vez na Guerra dos 100 Anos. E essa guerra começa por causa de briguinha de família. Só foi Carlos IV, rei da França, morrer que a galera ficou doida querendo a França. Mas o único descendente de direito era Eduardo III, neto do rei francês. Só que o garoto era inglês e os franceses não queriam ele mandando lá de jeito nenhum e ficaram nisso aí 116 anos. E ainda teve a peste negra que arrebentou com a Europa toda, matando uns 200 milhões. No final, os franceses vencem a guerra com a ajuda da camponesa nervosa Joana d'Arc, e esse conflito marca o período mais sangrento da história medieval, de 1337 a 1453. Mas a Era dos Impérios já tinha começado na Europa. Portugal, Espanha e Inglaterra já estavam na briga e a França queria entrar também. Eles chegaram até a dominar um bom pedaço dos Estates, mas nas guerras franco-indígenas eles são derrotados pelos ingleses e assinam o Tratado de Paris. Prejuízo para os franceses. Guerra dos 7 Anos. Derrota e mais prejuízo para os franceses. Em 1775 resolveram até se meter na Revolução Americana contra os ingleses. Ganharam a guerra, ajudaram os americanos pra caramba, mas tomaram um prejuízo que quebrou a França. Depois dá só uma olhada na história dos Estados Unidos para ver os detalhes disso aí tudo. É bem legal. Ou seja, a França só tava levando fumo, tomando prejuízo e ferrando com o povo. Aí acabou acontecendo o quê? Jovens, a Revolução Francesa. O povo tava saturado com a monarquia fazendo tanta merda. Também na Europa estava circulando umas novas ideias, como o iluminismo espalhado por Kant, que acabou alimentando mais ainda a ideia de revolução. Em 1789 acontece a queda da Bastilha, que foi um símbolo desse movimento, terminando na decapitação do rei Luís XVI. Mas no final, a Revolução Francesa não conseguiu nada para a França, trocou um governo autoritário por outro governo autoritário. Mas como um sábio disse uma vez, você não pode matar uma ideia. A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade invadiu a cabecinha de um francês chamado Napoleão Bonaparte e fez um estrago, literalmente.
Para dar um jeito na bagunça que a França estava causando na Europa, uma série de coalizões foram feitas lá. Napoleão derrotou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta coalizões e construiu o primeiro Império Francês, que dominou quase toda a Europa e ainda pegou um pedação dos Estados Unidos, que ele acabou vendendo depois para o próprio Estados Unidos. Mas os aliados se unem mais 2 vezes na sexta e na sétima coalizão e finalmente derrotam Napoleão em 1814 e 1815 na famosa Batalha de Waterloo. Mas a ideia do liberalismo francês já tinha se espalhado como gangrena na Europa, afetando até a América do Sul, como o Brasil. Na Primeira Guerra Mundial, a França se uniu aos aliados, mas teve uma participação bem pobre, só que se beneficiou muito com a assinatura do Tratado de Versalhes e recuperou um pedação de terra que estava sob o controle dos prussianos. Mas Hitler esteve na Primeira e volta na Segunda Guerra Mundial ainda mais furioso. E a França coladinha na Alemanha foi um dos primeiros alvos do monstro. A França não consegue resistir à invasão nazista, só que é salva pelos aliados, em especial no dia D, na invasão da Normandia em 1944. Para compensar, a França toma o lado dos States na Guerra Fria, abraçando o capitalismo, que deu um boom na economia francesa após-guerra. E os efeitos disso são sentidos lá até hoje. Um país rico, uma potência militar e cultural que continua encantando o mundo. E chegou a hora do bônus AD. O rei Luís XIX de França e Luís Felipe de Portugal têm o recorde mundial dos reinados mais curtos da história. Só reinaram por 20 minutos. Luís XIX renunciou 20 minutos depois de ser coroado, enquanto Felipe de Portugal foi assassinado mesmo. O exército francês foi o primeiro a usar camuflagem. As armas e veículos eram pintados por artistas na Primeira Guerra Mundial. Na França você pode casar com o morto se você quiser, você só tem que provar de algum jeito que o morto queria casar com você enquanto ele ainda estava vivo. Agora, se você quiser saber mais detalhes sobre coisas de casal, pode ficar à vontade para pesquisar. Tô fora. É ilegal andar com um caracol nos trens da França sem comprar um ticket para ele, então se você quiser andar com seu caracol de estimação por lá, não esquece de comprar a passagem do bicho também. Então fechamos aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, a opinião de vocês é fundamental sempre. Então se inscreve aí. Até mais, se cuida e abraço.